Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olá, pessoal. Boa sexta-feira. Eu acredito que a gente vai ter alguns probleminhas, porque, na verdade, nós vamos trabalhar a pauta 2 agora, né? E tá falando lá que é a pauta 1 com a data de hoje. Só que eu não sei se vocês repararam, quando vocês entraram, eu pelo menos, primeiro eu entrei na pauta 2, né? E aí, quando eu cliquei para entrar na página, falava assim, pauta 5. E aí eu fui, cliquei na pauta 1 e agora entrou como pauta 4. Mas, assim, o importante é que vocês estarem aqui e a gente conseguir dar a formação. Isso que é o mais importante. Bom, primeiro, para alguns, né, eu tenho que me apresentar. Eu sou a Tatiana. Ainda não temos certeza se, né, o grupo de vocês é esse, tá? O PEC, só Jesus, tá? Mas o grupo de professores vai ser vocês mesmo, tá? Então, assim, o grupo de vocês não dissolve. Agora a gente só não sabe aí o PEC. Aparentemente será eu, mas, né, vamos com calma, não multiplica, né? Os nossos veteranos aqui já conseguem. E lembra que a gente achou que não podia piorar? Então, pois é. A gente achou, né? Mas vamos lá. Fé. É só um achado, Tati. Mas vamos Ô, Tati, com deixa fé. eu só te falar. Eu tô Pode... sem câmera, porque eu tô no 4G. Faltou força aqui, acabou de piscar de volta que chegou. Aí eu vou ligar o Note e eu já abro, tá bom? Tá bom, Suzana. Então, é um prazer ver alguns rostinhos aí antigos, velhos. Não que nós somos velhos, nós somos jovens, né? E conhecer os novos. Alguém aqui é professor multiplicador pela primeira vez? Seja bem-vinda, Isabelle. Obrigada, Tatiana. Depois de ter vivido alguns dias com mulheres. Olha, e visto a força feminina. Parece tá um pouquinho confuso, mas realmente acredito que foi a mudança da plataforma, né? Para a gente tudo tem algumas novidades aí, mas né, para quem atuou o semestre passado, mesmo como que seja como cursista, lembra que o centro de mídias dava imensos problemas de conexão, né? Problemas esse que acredito que não teremos com o Teams, né? De não gravar, não compartilhar, não dá certo, tá? Então imagino que esse tipo de problema de conexão nós não teremos, mas né, está dando, mas assim, é um problema mais a gente adaptar essa quantidade de gente que entrou, temos também muitos PECs novos, muitos professores multiplicadores novos, então aí vamos engrenar aí, eu acho que vai ficar melhor. Temos bastante novidades, né? Agora a nossa formação é de 1 hora com o PEC e o cursista continua com 1h30, tá? A minha formação com a IFAP também tornou-se de 1 hora. Acredito que pelo volume de turmas que foi montada, né, e pela quantidade de PEC, então a gente acabou precisando de ter horários mais fechados e vocês também terem maior tempo para estudar a pauta formativa. Tá? Deixa eu iniciar aqui o compartilhamento da tela.
Como a pauta não está no... Eu não estou conseguindo compartilhar por aqui, mas vamos compartilhar na tela mesmo. Fazer o quê? Tatiana, você vai mandar para a gente a pauta 2? Porque da última vez eu também não consegui compartilhar por essa plataforma. No aplicativo é tão mais fácil para compartilhar. Nossa, você clica, já vai, já fica compartilhado. É muito melhor. Então, eu coloquei... Quem me perguntou, acho que foi a Aline? Isso. Eu coloquei, Aline, a pauta. Espera aí que eu estou tentando mandá-la para outra tela para eu conseguir ver vocês e a pauta. Eu compartilhei, eu coloquei num arquivo aqui na página, mas eu vou colocar no chat, tá bom? Porque acho que aí fica mais fácil. Ó, se vocês clicarem no chat agora, eu já vou compartilhar a pauta com vocês. Pronto, já coloquei aqui no chat. Tá? Oi, Ana, pode perguntar. Está sem microfone. Bom dia, Tatiana. Bom dia aos colegas. Eu queria saber, não sei se você foi avisada, eu estava numa outra equipe, na equipe do João Pedro, então a primeira pauta foi com ele, e de repente, até ontem, aliás, até hoje, não tinha aparecido ainda a minha equipe para entrar com você, e eu acho que eu fui trocada, né? Me colocaram É que assim, para esse grupo. Eu era na quinta-feira. Acredito que pela quantidade de cursista, precisaram remanejar. Então, eu estou começando não. hoje porque eu estava com o João. Na verdade, esse agrupamento ele foi elaborado pelos dados da EFAP, parece que alguns PECs entraram em contato com vocês. Quando tinha equipe com um só PM, eles pediram que a gente entrasse em contato e fosse comentando, olha, você pode mudar para uma equipe, porque assim, como o programa ele é feito com a conversa entre os pares, às vezes um só professor fica meio prejudicado. Então, isso que aconteceu. Eu posso ver seu caso, Ana. Você não pode ficar nesse horário. Não, eu até posso. Eu só estou dizendo que eu estava com o João Pedro. Então, a primeira pauta, a minha primeira reunião foi com ele. Eu não estava sozinha, tinha mais gente. Não era um caso de perdido ali. E aí, ontem, que seria a minha reunião com ele à tarde, ele disse, olha, você não está na minha lista. E como a equipe não tinha aparecido para mim ainda, a equipe com o PEC, só apareceu agora de manhã para entrar com você. Essa primeira lista com o PEC, na verdade, eu expliquei para os meus. Ela foi uma lista totalmente provisória, só para a gente ter os primeiros contatos com vocês. Eles estão realmente organizando o grupo com os PECs neste momento. Tá? Então, é o que eu falei. É provável que eu fique com vocês, esse horário seja o meu horário. Tá? Okay. Não, mas só para esclarecer que eu estava... Mas, realmente, eu montei uma turma, a única pessoa aqui que estava na turma que eu montei no início é a Márcia. Então, assim, nenhum de vocês estava no meu primeiro agrupamento, mas eles falaram. Algumas equipes eu achei que fizeram bastante... eu até conversei agora no grupo, que alguns PECs estão um pouco mais exaltados. A equipe de matemática, por exemplo, como eles já sabiam que era uma equipe provisória, eles montaram um grupo único com todos os PECs e com todos os professores daquela primeira lista. E isso foi muito mais, eu achei que foi muito mais efetivo, porque daí ninguém, esse PM é meu, esse PM ficou nessa turma. E aí agora que a gente está realmente montando os grupos, é que vão dissolver os grupos. Mas assim, a questão do horário, se você realmente não pode, aí eu mando para a EFAP os seus dados e a gente pode te remanejar para as turmas que tem. Não tem problema. Eu estou só esclarecendo, porque o PEC que eu estava no primeiro semestre era o que eu continuaria no segundo. E eu fiquei sabendo ontem, na hora da reunião, porque ele não apareceu e ele disse, olha, aliás, a minha turma, a equipe não apareceu para mim, e ele disse, olha, você não sei o que aconteceu, você sumiu da minha equipe. Então, e a gente está montando essas turmas também, a gente está conseguindo montá-las, a EFAP está montando diariamente. Então, assim, ontem foi montado todas essas equipes de hoje.
até o meu Teams, por exemplo, se você olhar, menina, tem 3 agrupamentos agora, 8h30. É que o único que tem membros é esse daqui, entendeu? Mas eu tenho 3, então, assim, tá um pouquinho bagunçado. Não, eu não tinha nada ontem. Mas, mas eu acho que a gente vai organizar, Ana. Sim, tá ótimo. Tá bom? Olá, Anderson, tudo bem? Oi, Tati. Que prazer Bom dia, revê-lo. pessoal. Igualmente, muito prazer em tê-la conosco. E eu vou ser sincero, tá? Já vou dizer aqui para Ana, Ana, não saia daqui não. Não saia daqui não, que essa PEC é espetacular. E olha que nós estamos precisando de PEC espetacular, viu? Porque tá feia a situação, tá feia a situação, né? Como a Tati falou ali, tá todo mundo muito exaltado. Nós tivemos uma semana de exaltação drástica dos professores, sem poder contar com o apoio de PEC presente, porque eu estava num outro grupo, agora estou aqui, não sei se se a outra PEC vai continuar, quem vai continuar e por aí vai. Né? Uma loucura isso daqui. Né? E o rojão sobra para a gente que está aqui do lado de baixo. Colegas, eu queria só ajudá-los com o seguinte, tá? Nós já temos o material que foi solicitado e que a Tati colocou aqui no chat, nós já temos o material disponível até a pauta formativa de número 3, ok? Então eu vou só falar aqui para vocês o passo a passo, e depois eu não sei se a gente vai ter aí um grupo de WhatsApp, como que vai fazer, mas no grupo que eu estou até agora, né, Tati? Porque cada hora a gente está num grupo, nem a gente sabe onde a gente vai ficar. A gente vai puxando vocês. Se vocês entrarem nas turmas de vocês e na opção atividades de sala, nós temos lá a pauta formativa 1, 2, 3. As minhas, graças a Deus, essa semana, de todas as turmas, apareceram todas as 12. Tanto de segunda quanto de terça, porque terça eu não consegui dar aula, porque não tinham nem criado o link da pauta formativa 1. Mas vocês entrando lá, pessoal, em atividade de sala, tá? Vocês vão encontrar já o material até da pauta formativa 3. Então a gente fica angustiado porque a gente não tem aqui, de certa forma, direcionamento, né? Mas eu já dei uma olhada na pauta formativa 2, já estou até antecipando lá o meu trabalho para a pauta formativa 3. Era só isso, precisar de mim, contem comigo sempre. Vamos juntos, pessoal. Um abraço. Obrigada, Anderson. Oi, Jefferson, tudo bem? Olá, bom dia. Tudo bem, Bom Tati? dia. Prazer ver vocês lá no presencial, gente. Olha, nem falo. Foi maravilhoso. Foi emocionante te ver. Foi. Te abraçar. Tá, estamos tentando manter a calma, né? Tentando manter a calma. Enfim, a minha idade a gente não pode se exaltar muito. Deixa eu tentar. Eu tive muito problema com isso, né? Na terça, não apareceu a pauta de prova. Eu não quis fazer formação, mas eu fiquei logado no Teams 1h30 o tempo todo, e eu só via os cursistas me xingarem no chat. O professor é esse, mas já na primeira vez já falta, já não gostei. E vamos reclamar, vamos tirar foto disso. Enfim, tudo bem. Agora na terça, a Secretaria me mandou no e-mail professor a pauta 2, a 3 e a 4. Enfim, a 2 está lá. Mas nessa terça eu vou conseguir entrar, se Deus quiser. Aí eu tenho que repor esse primeiro dia, ou nesse dia eu tenho que passar as 2 pautas. Eu vou te aconselhar a tentar dar uma pincelada na pauta 1 e fazer a 2, tá? E aí eu vou ver a questão da reposição, porque assim, eles sabem que essa semana ficou tumultuada para todos. Eu não tenho realmente essa informação, porque foi um tumulto para vários, mas eu vou me informar, e aí eu te aconselho agora, na próxima semana, caso você ainda não tenha uma resposta, a dar uma pincelada na 1 e iniciar a 2, tá? E a novidade desse semestre é que a gente viu que, assim, antigamente a gente tinha lá um momentinho antes de começar a gravar, e agora a gente já entra com a gravação, tá? Então, isso independe de nós, tá? A gente não para a gravação e não começa a gravação. A gente só termina a gravação quando eu sair da sala. Se eu fico na sala, a gravação, só quando a gente encerra a sala é que a gravação para, tá? Então, assim, eu vou comentar um pouco para vocês. Eu não sei como que foi a pauta 1 com vocês. Eu acabei gravando um vídeo
para que meus professores tivessem, pelo menos aqueles do primeiro contato. Eu gravei um vídeo da pauta 1. Se por acaso algum de vocês não teve a pauta 1 e quiser, eu até posso disponibilizar o vídeo para vocês. Ficou um vídeo bem curtinho, porque a pauta 1 ela é muito genérica. Foi aquela pauta que foi trabalhada na formação da oficina 6. Então, ele ficou um vídeo bem curtinho, só com os principais aspectos. Normalmente, eu até prometi, acabei esquecendo, gente. Eu fiz um recorte da resolução dos principais pontos do cursista, do que ele precisa fazer no programa, tá? E eu acho legal a gente, de repente, começar com isso. Eu vou mandar para vocês esse do cursista aí. É só um recorte da resolução. Eu não floreei nada. Eu peguei a resolução, fiz o recorte, lá tirei o print, recortei e eu já tive que entrar com o cursista e eu comento um pouco sobre isso. Tá? A câmera, não vou abrir. Segundo a EFAP, eu tive problema, né, nessa certificação desse semestre. Vai ser muito mais, porque agora não tem desculpa de que eu abro o Teams, a câmera não funciona, eu compartilho, a câmera não funciona, o que acontecia muito no centro de mídia. Então, aqui não tem esse problema. A professor que fez inscrição e está em horário de aula, não pode. Não era nem para ter permitido. Então, teve professor que já falou assim, eu não posso abrir a câmera porque eu estou dando aula. Então, não era para estar fazendo o curso. Né? Pode falar, Anderson. Tati, eu tenho em uma turma, quer dizer, eu tenho 2 turmas, mas só a segunda que eu consegui dar aula, né? Na minha turma de segunda-feira tem uma professora que não estava com a aula atribuída, escolheu o horário, depois a escola atribuiu a aula para ela. Disse que verificaria, mas assim, eu não sei nem com quem verificar. Eu acho que você também não vai me ter uma resposta para me dar agora, mas eu não sei o que falar para essa professora. A resposta que eu tenho é: desiste e tenta no semestre que vem. Não tem, eles não vão mudar, Anderson, porque assim, a gente já está na loucura para arrumar a turma de PM, e assim, muitos já estão desistindo. E aí começa aquele tumulto de não ter professor multiplicador, então assim, e o que aconteceu no semestre passado? Eles não alteraram o horário de cursista. Alguns casos, como essa professora, foi uma fatalidade, mas houve muitos cursistas que se inscreveram sabendo que era horário de aula, e mesmo assim se inscreveram para, vou jogar para ver depois o que acontece. Tá? Então, é muito importante que, assim, o que eles estão falando para a gente é: desiste para não sofrer, porque, assim, se eles forem tirados do programa, eles não conseguem se inscrever na próxima versão. Então, se eles forem expulsos do programa, eles vão ficar prejudicados da próxima versão. Então, o ideal é que ele mesmo faça o declínio. Olha, eu não vou conseguir, aconteceu isso, não tenho o que fazer. Tati, uma professora, por exemplo, que é de língua portuguesa, inscrita no ensino fundamental anos finais, não é o nosso caso, nós somos de ensino médio, e colocaram ela numa turma de educação física. O que essa professora faz? Aí a gente tem que entrar com chamado na EFAP. Se você passar... Já solicitei, não, mas eu já solicitei que ela abrisse chamado. Mas chamado. passa os dados dela para mim, no particular, que aí eu também mando. Eu não sei se... Mesmo sendo de ensino fundamental anos finais, você consegue? Eu coloco lá. Eu falo que me procurou beleza. Eu coloco lá para eles. Ok, tá? E vamos ver, porque daí foi um erro do sistema, é diferente o caso dela. Tá? Acho que eu não sei se o Jefferson ainda está com a mão levantada, ele levantou de novo. Então é a Suzana. Desculpa, foi engano. Bom dia, gente. Só uma dúvida em relação à câmera, tá? Eu tive 2 cursistas. Uma, ela falou que não conseguia abrir, inclusive tinha um cadeado na tela dela, né? Eu até printei, eu falei para ela, vou printar essa tela, né? Porque ela falou, professora, eu não sei o que está acontecendo. Eu aqui está desabilitado, não tem nada bloqueado de câmera, mas não aparece. Na minha turma da tarde, o professor começou com a câmera ligada, com o microfone ligado, e depois ficou tudo branco a tela dele. Aí, tanto que ele queria socializar, e ele colocava no chat, eu não consigo... Vocês estão me ouvindo? Eu falei, não estou te ouvindo. Aí eu fui na telinha dele, não aparece nem o íconezinho
da câmera, nem do microfone ticado, né? E mesmo assim, estava tudo branco e ele no chat desesperado tentando falar. Eu recomendo que essas pessoas abram chamado. Mesmo que não for feito alguma coisa agora, fica lá registrado, que não é um descaso dele. Ele está com um problema. E aí pode ser um problema no computador dele, como pode ser um problema no sistema. Então, eu recomendo abrir chamado e continuar tentando. Tá? Isabelle? Oi, bom dia, pessoal. Então, o meu problema foi com relação aos alunos presentes, porque na minha aula, quando apareceu 2 turmas de multiplica para eu acessar, e aí eu fiquei até confusa, porque outros professores, outros PMs também relataram que apareceu 2 vezes 2 turmas para eles. Eu entrei em uma turma, estavam os professores lá, só que só apareceu 8. Aí depois que os outros PMs começaram a comentar no grupo que aparecia 2 turmas, aí eu fiquei com medo, meu Deus, será que teve gente que entrou na outra turma e estava lá presente me esperando, e eu não estava? Então, o que você pode fazer, Isabelle, depois entrar nessa outra turma, ver se tem membros atribuídos. Eu vou deixar meu telefone aqui, e aí se você me mandar uma mensagem, a gente vai tentando, eu vou te ajudando no particular, para ver se tem. Se tiver, você escreve uma mensagem no chat geral. Olha, pessoal, aconteceu um equívoco e tal. Se quiser dar meu telefone para o cursista, eu converso com ele, né? Se você vê que está muito exaltado. E assim, gente, sendo eu a PEC de vocês, cursista exaltado, eu autorizo vocês darem meu telefone que eu converso com ele, né? Esses dias eu tive que falar um pouquinho mais grosso com uma professora que falou assim, eu percebi que ela não sabia que não viria QR Code para pesquisa de satisfação. Ela deixou bem claro no grupo, né? Eles ainda não mandaram. Aí eu escrevi, não tinha ponto de interrogação mesmo. Alguém perguntou do QR Code, ela escreveu assim, eles ainda não mandaram, ponto. E eu fui embaixo, eu falei, eles não vão mandar QR Code. Agora, a pesquisa, expliquei o ponto. Só que nesse momento que eu estava escrevendo, eu estava naquela loucura, e o meu teclado estava em letra maiúscula. Então, eu comecei a escrever letra maiúscula, aí eu parei, continuei de letra minúscula, mas foi assim, sabe? Gente, eu tenho ligação a cada segundo aqui, por causa dos... Essa semana, teve um dia que eu deixei meu telefone fora do gancho. Era assim, a professora surtou. Aí ela virou para mim e falou assim, não foi uma pergunta, não tinha ponto de interrogação. Não, aí desceu assim todas as coisas ruins assim, e aí eu fiquei melhor depois que eu desabafei. Mas assim, então se por acaso acontecer de cursista exaltadinho porque não entrou, e aí eu explico de uma maneira mais simples para ele que não deu certo. Mas está acontecendo muito, gente. Não se apeguem, não sofram, tá? O importante é aqueles que conseguiram entrar na sua aula, ela seja bem feita, ela seja bem passada, a gente não fuja da pauta, tá? O importante é ter a pauta formativa do início ao fim, tudo bem? E, não conseguiu entrar, não é problema de vocês, tá? O que a gente pode fazer é compartilhar vídeo ajudando o cursista a entrar, fazer tutorial, isso já tem um monte no grupo, eu vou compartilhar eu até compartilhei no grupo que a gente tinha no semestre passado, que foi um PEC que fez, que eu achei muito legal, e aí vocês vão entregando. Não sabe, pede ajuda na sua escola, entre em contato com a IFAP, mas não sofram. O problema de vocês é pegar a pauta e repassar da melhor maneira. Fugiu disso, gente, joga para Jesus. Tá? E aí você pode dar meu telefone, só fala para não ligar porque é o tablet, né? E aí fica muito chato eu falar com o tablet aqui. Mas se ele quiser falar comigo, eu dou o telefone da diretoria, a gente conversa no pessoal. Tatiana, se você permitir, só mais uma dúvida. Teve uma professora da escola que até compartilhou um link que tem na própria IFAP, o passo a passo de como você acessar,
né, para o cursista, como acessar o Teams, né? Então, até disponibilizei, porque eu já fiz um grupo de WhatsApp com eles, para a gente ir trocando ideias, né, trocando algumas ideias que a gente pode fazer com relação ao material digital, e postei lá, olha, gente, compartilhem com os colegas, se vocês tiverem dúvida, ou algum colega da sua escola, manda esse link, que aí tem um passo a passo de como acessar. Se vocês quiserem, eu disponibilizo aqui também no chat o link. Anotem, né, todos, exceto que já tem meu telefone, e aí vocês me mandam, até para que, se a gente tiver que montar o grupo, fica mais fácil, tá? Bom, eu vou passar pela pauta, porque agora nosso tempo reduziu bastante. Aqui, gente, é o início de conversa, porque a gente vai falar um pouquinho sobre linguagem como prática social. Então, o início de conversa, ele vem no sentido de o efeito de humor dessa tirinha, tá? Então, a gente tem aí a tirinha do Recruta Zero. Vocês viram, eu acho que quem passou a pauta 1 para vocês, que os nossos tempos aqui, eles diminuíram o início de conversa e ele focou maior no material digital, tá? Então, aqui o início de conversa é só para a gente ter aquele um pouquinho de, qual é o humor da tira, né? Que é a tirinha do Recruta Zero. Aí a gente vem para os objetivos da pauta, que é analisar os efeitos de sentido dos recursos linguísticos e multissemióticos no gênero reportagem, que é a aula 1 da primeira série, tá? Só que essa é a aula que a gente vai usar, desculpa. É que eu estou com dois componentes, eu já era meio maluquinha, agora eu estou pior. E refletir sobre as metodologias ativas. Então, a gente tem que sempre lembrar o cursista, né? Eu acho que todo mundo sabe o que é metodologia ativa. Então, é só falar que a metodologia ativa, ela vem no sentido de criar estratégias para trazer o estudante como protagonista, para envolver mais o aluno, né? Incentivar que eles aprendam de forma mais autônoma. Só falar aquela falácia que a gente sempre fala quando se trata de metodologia ativa. É claro que eu não vou fazer em todas as aulas, mas que eu diversifique um pouco as minhas aulas com a metodologia ativa é excelente. A Suzana é craque nisso, tá? Inclusive, ela queria mudar de tema, ela não conseguiu, ainda bem. Tá? E aí a gente torna, com a parte da metodologia ativa, a gente torna o estudante um pouquinho mais autônomo e mais participativo, né? É este o foco da metodologia ativa. Se vocês quiserem, né, citar ou fazer alguma pesquisa, eu vou deixar alguns links que ontem eu peguei vários links sobre metodologias ativas, sobre sala de aula invertida, sobre aprendizagem baseada em problemas, em equipe. Tem vários vídeos. Eu vou colocar o link, não dá tempo da gente assistir, mas se vocês quiserem assistir, quiserem passar alguns para os cursistas, perceber que há essa dificuldade em metodologia ativa, fica à vontade, tá? Inclusive, tem uma entrevista do José Moran, que ele é um dos autores que mais falam de metodologia ativa, que ele deu para a Universidade Anhembi Morumbi. É uma entrevista rapidinho, que ele fala sobre, né, o conceito do livro dele sobre metodologia ativa. E se vocês quiserem também, então eu vou disponibilizar aqui no chat o link para vocês desses vídeos. São todos vídeos bem curtinhos, tá? Bom, aí a gente vem aqui com o diálogo, né, experiência aí do material digital, e aí a gente tem aqui, ó, a linguagem como prática social, tá? Então demonstra aí o processo de interação entre o falante, né, entre o indivíduo e a sua vida, né, a operacionalização da vida pessoal dele, e aí vem o discurso, né, dialogismo, e o texto, a materialização discursiva. Aqui tem um trecho da BNCC, que fala sobre a linguagem como prática social. Então, produzir linguagem significa produzir discursos, significa dizer alguma coisa para alguém de uma determinada forma, num determinado contexto histórico. Isso significa que as escolhas feitas ao dizer, ao produzir um discurso, não são aleatórias, ainda que possam ser inconscientes, mas decorrentes das condições em que esse discurso é realizado. Quer dizer, gente, é que a letra está muito pequenininha, tá? E o óculos está falhando. Quando se interage verbalmente com alguém, o discurso se organiza a partir dos conhecimentos que se acredita que o interlocutor possua sobre o assunto.
do que se supõe serem suas opiniões e convicções, simpatias e antipatias, da relação de afinidade e do grau de familiaridade que se tem, da posição social e hierárquica que se ocupa em relação a ele e vice-versa. Ou seja, né, a linguagem como prática social, ela depende de toda a viver, e não é só o que o aluno sabe na sala de aula, mas de tudo que ele tem dentro dele, tá? Então, a gente tem aí o discurso como o dialogismo, né? Dialogismo, eu acho que vocês lembram, é o conceito lá que foi formado, lá elaborado por Bakhtin, que fala dessa interação textual, que todo texto, ele traz outros textos, né? Então, a gente consegue enxergar num texto diversos outros tipos de texto, tá? Então, toda obra tem outras obras presentes dentro dela. E aí, materialização discursiva são os textos nos quais todos os discursos são materializados, né? Então, a gente não cria nada, a gente sempre traz algo que a gente leu, que a gente estudou, que a gente pesquisou. Então, todo o nosso discurso é baseado no que já vivemos, no que já aprendemos, no que já estudamos, tá? Aqui, a gente vem no diálogo sobre o material digital. Então, a gente tem aqui o material digital da primeira série do ensino médio. Eu vou pegar o link dele aqui, vou colocar aqui no chat. E aí, claro, né, que eu não sei aqui de vocês quem tem primeira série, mas assim, aqui a gente tem que achar como os recursos linguísticos e multissemióticos contribuem para o efeito de sentido da reportagem, porque esse material da primeira série, vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês. Vocês estão vendo? Ou não? Está vendo a pauta ou o material da primeira série? A pauta. A pauta. Tá, então eu vou compartilhar esta aqui agora. E agora mudou? Mudou. Então aqui é o material da primeira série, que é a reportagem, como fazer, e aí, né, a gente vem no para começar, a fotografia, né, achar o tema da reportagem, que a gente ainda vem com a parte do jornal, né? O público é o público que define a reportagem, qual é o público-alvo, né? Você como um repórter, e aí o que aprendemos hoje. Então, dentro desse material, como que a gente poderia usar os recursos, outros recursos linguísticos e multissemióticos? A habilidade que é trabalhada neste material digital é a habilidade do primeira a terceira série, LP06. Se vocês quiserem, eu compartilho essa habilidade aqui com vocês, que é analisar efeitos de sentido. Vou colocar o nome da habilidade, LP. Que é analisar efeitos de sentido decorrente de usos expressivos da linguagem, da escolha de determinadas palavras ou expressões e da ordenação, combinação e contraposição de palavras, entre outros, para ampliar as possibilidades de construção de sentido e de uso crítico da língua, tá? Nesta versão do Teams que a gente está usando agora, que eles pedem para a gente usar pela internet, não tem como dividir as salas, como a gente fazia no centro de mídias. O que nós estamos fazendo nas nossas formações é dar o momento para que os professores ali, uns minutinhos, para que eles analisem o material, e aí depois a gente abre para todo mundo falar sobre, né? E que a gente foque bastante nesse momento aqui do diálogo, tá? Então, que a gente analise todo o material, né? Dê uns minutos aí para os professores, e aí a gente foque depois na apresentação. Claro que às vezes não dá para todos apresentarem, mas que a gente consiga aí pelo menos alguns professores para socializarem o que eles tiraram aí de recursos, no caso da pauta 2, recursos linguísticos e multissemióticos. A gente está com uma construção aqui do lado. Vocês estão escutando, né? O cara demolindo. Então, como que esses recursos contribuem para o efeito de sentido da reportagem, que é o tema da aula 1 do terceiro bimestre da primeira série do ensino médio, tá? Eu vou deixar aqui, como a gente ficou tirando dúvidas, né?
matando um pouquinho a saudade. Então, eu vou deixar só uns minutinhos, só para vocês darem uma olhada no material, assim, uns 5 minutinhos, só para vocês, se vocês quiserem, eu passo o material aqui na tela para vocês, para a gente só conversar um pouquinho rapidinho sobre recursos linguísticos e semióticos, tá bom? 5 minutinhos. Eu vou fechar meu microfone para vocês não ficarem ouvindo essa máquina aqui do lado.
Pessoal, eu sei que foi rapidinho, mas é que senão a gente não consegue nem conversar um pouquinho sobre essa questão dos recursos aí linguísticos e semióticos. Eu prometo que da próxima vez a gente se estende mais nesse momento. Tem algumas contribuições aqui no chat. O Anderson. Pensando no geral, no gênero textual em questão reportagem, os textos multissemióticos ou multimodais combinam elementos verbais e não verbais, como imagens, símbolos, ícones, ilustrações, etc. Eles estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano por conta dos meios de comunicação digital, nas redes sociais, sites, blogs e até memes. Acho que é super válido trazer à luz da discussão os infográficos. Isso é legal, Anderson. Os nossos alunos têm muitas dificuldades com gráficos, imagine com infográficos. Os mesmos têm aparecido em todos os vestibulares e geralmente até nos textos motivadores da proposta da produção textual. Muito bom, Anderson. Quer falar alguma coisa sobre isso? Você arrasou, né, na escrita. Não, Tati, eu só acho que essa questão do infográfico é extremamente importante. Quando a gente pensa em símbolos, ícones, né, os nossos alunos hoje eles são muito mais visual do que qualquer outra habilidade que eles tenham ali, né? E assim, é óbvio que quem domina a parte de formular questões para vestibular, essas coisas, já percebeu isso. Porém, os infográficos trazem muitas informações, e eu penso até no sentido da diagramação mesmo e do designer, você consegue colocar numa proposta de produção textual ali de 4 textos motivadores, um infográfico que traz uma carga gigantesca de informação e que, de repente, os alunos nem olham para esse texto, né? Que com certeza favoreceria ali uma boa argumentação e nem olham exatamente pela questão da falta de conseguir interpretar um infográfico, né? Então, eles são visual, mas eles têm dificuldade com o visual. É isso. É verdade. Obrigada, Anderson. A Suzana também aqui escreveu. Nesta aula veio uma reportagem que está no G1 com bastante recursos e foi bem legal trabalhar com eles. A Suzana já trabalhou. Porque no vídeo apareciam gráficos, animações de como seria a passagem da água, fotos antigas de como ficou a cidade na enchente de 41. Então foi possível explorar vários aspectos. Depois do vídeo exploramos principalmente a área de vazão. Bacana. Você trabalhou, como que foi, Suzana, você trabalhar com eles? Então, foi bem legal porque eu não tinha visto ainda a reportagem, né, que estava no material, aí eu falei, não, vou assistir, porque teve professor que foi lá para o Rio Grande do Sul, tudo, e esse vídeo, Tati, ele explorou muito todos os aspectos, assim, não só falou da reportagem, então tinha momentos que passou a repórter em cima do mapa do Rio Grande do Sul, mostrando por onde iria passar água, então deu para a gente explorar essa parte visual também. E aí, quando finalizou, eu percebi que os alunos pareciam que estavam em outro mundo, estavam em Nárnia, porque todo mundo ficou sabendo da enchente que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, fazem o quê? 2 meses, e eles estavam assim, nossa, professora, mas como assim? Aí foi quando a gente parou para analisar algumas imagens, principalmente a parte da vazão, porque mas por que demorou tanto tempo? Eu falei, gente, imagina 80% da água de um estado ter que passar por aqui. Até peguei o mapa, falei, tá vendo esse espacinho bem pequenininho aqui, essa pontinha do mapa? É aqui que a água ia sair do estado todinho, né? E aí eles ficaram bem curiosos, porque eles estavam vendo, parece que só ouviram as reportagens, não tiveram noção. Quando eles olharam para a imagem, nossa, professora, estou por aqui. Foi bem interessante mesmo explorar esses aspectos assim com eles. Nossa, que bacana. É essa página aqui que eu deixei, né, que tá os vídeos. Isso. Tá, legal. A Márcia também colocou, eles têm dificuldade de reconhecer infográficos. Eles mencionam fotografia, mapas e gráficos, mas pouco reconhecem a presença do infográfico. Você trabalhou com eles, Márcia? Trabalhei sim. Bom dia, gente. Eu trabalhei já essa aula e o que eu achei interessante foi que muitos já, logo na primeira imagem, que tem a imagem lá da bolsa e do rapaz com a mão, muitos deles já tinham visto a reportagem e associaram a reportagem correta, mas a grande maioria associaram ao metrô de São Paulo, né?
muitos deles não sabiam o que significava esse termo pickpocket, né? E aí eles fizeram muitas perguntas que eu começo sempre com uma conversa com eles, né? Eu gosto de começar assim. E eu percebi que eles têm mesmo essa dificuldade na questão do infográfico, porque lá na atividade, lá embaixo, pede para dizer o que tem, né? O que cada imagem representa e o que aparece nelas. E a grande maioria escreveu mapa, fotografia e gráfico. Quase ninguém colocou infográfico, então eu tive que retomar essa questão do infográfico. Porque a gente acha que porque eles têm o celular na mão, que estão ali no visual, eles reconhecem essas coisas, mas não, eles têm o tecnológico ali, o avançado na mão, mas a mente deles ainda é bem... como é que eu vou explicar? Ela é bem limitada, né? Ela se limita só ao que eles ainda a rede social. Isso, ainda estão no tradicional, bem tradicional mesmo. Eles têm acesso à tecnologia, mas eles não sabem usá-la muito. Legal, Márcia, obrigada. O Jefferson escreveu aqui, ó. Gosto de usar figuras de linguagem para recursos linguísticos. Eu também adorava, Jefferson. E eles têm algumas que eles não conseguem entender, né? Nos materiais da segunda série, estamos trabalhando conectivos como recursos linguísticos em artigos de opinião. Legal. Aí o Anderson falou do vídeo da Fátima Bernardes em Paris sobre o pickpocket. Eu não tinha visto. Vale conversar com os alunos. Multimodais motivam como os anúncios, cartoons, propaganda, a charge, dá uma motivação na aula. Fala um pouquinho para a gente, Jefferson. Olha, Tati, eu queria falar um pouquinho sobre o material da segunda série. Quando eu abri o material, são 6 aulas apenas sobre artigo de opinião. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Vou repetir tanto, né? Claro que a gente faz uma compilação, eu falei, mas 6 aulas, 6 material que faz muito de artigo de opinião. Mas aí veio a Redasc, e a Redasc é artigo de opinião. Então até que foi legal, né? Eles prepararam aí para a Redasc da outra semana do ensino médio. E quando eu vejo charges, cartinhas, propaganda, isso é uma grande motivação dos alunos, né? Está mais dentro da realidade dele e sai daquela só teoria, né? Só ensinar teoria. Então, quando eu vejo, mesmo que ele não tenha material digital, desculpa eu estou publicado, né? Então, quando eu vejo esse material, eu acho que motiva muito os comentários, né? Porque dá para trabalhar com eles já se interessam, eles já querem estar dizendo, escrever. Então, realmente, é a motivação da aula. Quando não tem material digital, eu não tenho material para poder manter aí a motivação da sala de aula. O seu microfone está só, acho que com um pouquinho de chiado. Eu escutei, mas ficou bem baixinho. A Isabelle colocou, eu procurei chamar a atenção deles, com o próprio vídeo, Atencione Pickpocket, para discussão, pois já ouvi alunos falando. Entretanto, diagnostiquei que eles sabiam do meme, mas não tinham conhecimento da produção. Fala um pouquinho para a gente, Isabelle. Então, quando eu fui estudar o material para levar para a sala de aula, inclusive eu levei essa semana, eu tinha conhecimento, já ouvi alunos falando na sala, atencione pickpocket, assim, na brincadeira, então eles tinham contato e que eles já viram aquela frase na internet, só que é aquela questão que até a colega falou, eles veem uma coisa que viraliza, mas eles não procuram saber qual é o contexto de produção, o que está envolvendo toda aquela fala, e quando eu mostrei o vídeo, aí eles começaram, gente, eu já ouvi isso, mas eu não sabia qual era o contexto. Aí eles começaram a soltar, onde que foi isso? Eu comecei a gerar perguntas, né, eles se questionarem de onde eles ouviram e onde eles achavam que tinha acontecido aquilo. E aí eles foram relatando, foram fazendo correlações e ficaram impressionados, porque é assim, eu não imaginava que era na Europa, né? Aquela ideia de que o país do outro é mais seguro que o meu. Ah, sim.
Então, eles acabaram desmistificando algumas ideias que eles tinham e acabaram percebendo que é importante eles pesquisarem o contexto de produção e não só ir espalhando uma coisa que eles recebem no WhatsApp ou que eles veem no TikTok e não procuram saber esse contexto de produção. Então, a partir do vídeo que eu coloquei, presente no YouTube, né, sobre o Pickpockets, eu entrei com o assunto da aula, sobre a intenção da reportagem, onde que eles colocariam aquele vídeo, onde ele seria melhor publicado um vídeo daquele, o que eles, em que página, em que site. Então, a partir disso, eu fui desenrolando o tema da aula e chamando a atenção deles para eles focarem no tema. Que bacana, que bacana. A Rita também quer falar um pouquinho. Pode falar, Rita. Então, eu não tenho primeiro ano esse ano, tá? Mas, por incrível que pareça, essa habilidade ela aparece no terceiro, foi uma das mais baixas na prova paulista, porque ela aliava como recurso linguístico a poesia concreta na propaganda. E eles tinham dificuldade de interpretar, tiveram dificuldade de interpretar essa poesia concreta, que ela simulava um exame de vista, um teste de visual. Então, eu tive que trabalhar de novo essa questão com eles. Então, muitos nunca tinham feito o exame de vista. Então, eles tiveram dificuldade de interpretar o texto, porque não conheciam nem o gênero ali. E, então, muito difícil mesmo trabalhar com essa habilidade. Quanto mais cedo a gente começar a trabalhar com esses infográficos e outros também, né? Recursos linguísticos aí não verbais, para dar contexto para esses alunos. Gente, obrigada. Olha, estou assim maravilhada com as contribuições de vocês. Bom, então a gente teve aí um momento da socialização que eu gostaria de que durasse mais, né? Mas a gente deu uma exagerada no começo. E aí aqui a gente tem os conceitos importantes que sempre passa as pautas, tá? Eu não sei para quem tem os professores novos, mas também tem os cursistas, que não sei se foram cursistas na outra edição. Então, a gente sempre passa, depois da socialização, para os conceitos importantes, que é o que a gente começa a citar, que aqui no caso é a metodologia ativa, e depois a gente finaliza com esses conceitos importantes todas as pautas. Então, com o advento da internet e a divulgação aberta de materiais e cursos, a informação difundiu-se. Portanto, a sala de aula passou a não ser o único espaço de aprendizado. E aí a gente tem essa questão aí, principalmente depois da década de 90, que veio a internet, e hoje o aluno tem, como a Márcia falou, nem sempre eles usam como eles deveriam usar, mas eles têm aí o advento da informação ali rápida na mão deles, né? E muitas vezes isso até dificulta o nosso trabalho, porque muitas coisas eles questionam, né? E nem sempre eles sabem usar essa internet, esse acesso à informação de uma forma adequada. Mas a gente, né, o papel do professor, por mais que a gente sabe que é difícil, eu sou uma professora que eu nunca gostei muito de celular, e aí nos últimos anos que eu dei aula, né, a minha última sala de aula foi no ano da pandemia, né, um ano antes, né, 2019, e eu já estava muito mais adepta ao celular, eu já deixava, né, eu já trabalhava sem aquela briga, né, e aí eu estava tentando trazer o celular, né, pô, você não pode com ele, vamos tentar se aliar, né. Então, eu acho que hoje o nosso papel é um pouco isso, né, tentar que o professor crie ali estratégias para que esse uso seja bom na sala de aula, né? Que não fique só a rede social, a música, né? Independente, né, de péssima qualidade, eu diria, mas aí cada um ouve a música que quer, mas assim, que esse uso seja muito mais amplo e a nosso favor. Eu acho que isso cabe, assim, que o professor estimule que eles usam o celular para uma autonomia educacional. A Aline colocou a mãozinha. Não, desculpa, eu me embananei aqui, é que a minha câmera fechou do nada, eu estava tentando voltar ela funcionar. Tudo bem, Aline, mas se você quer colocar alguma coisa? Não. Tá, me perdi aqui mesmo com a câmera, desculpa. Tudo bem, Aline. E aí a tecnologia enraizada na alta conectividade de nossas relações pode interferir na sala de aula, ressignificando o papel do professor e do estudante. Mediante o exposto, as escolas procuram um caminho para mudanças, estimulando a autonomia estudantil,
Moran, 2015. E esse livro do Moran que ele fala sobre, é um livro sobre metodologia ativa mesmo, tá? E aí ele fala muito do uso da internet, da gamificação e tudo mais, né? Na questão de você estimular a autonomia do estudante pelo uso da internet. A gente vem aqui, né, um pouquinho sobre metodologia ativa. Aqui a gente tem aqui do lado direito, né, algumas técnicas, né, de sala invertida, aprendizagem baseada em equipe. Esses daí tem nos vídeos que eu vou passar para vocês, tá bom? Estudo de caso, gamificação e cultura maker. Então, o currículo, ele é a permanência do conhecimento compartimentado, que são as disciplinas aí que a gente tem, que os estudantes têm no currículo. Nós cuidamos de uma disciplina, mas cada professor está ali dentro da sua área. Novas formas de avaliar e atingir os objetivos da aula. O objetivo da aula é sempre a gente trabalhar as habilidades e adquirir as competências nos nossos estudantes. Aqui, né, então, a gente finalizaria aqui com uma reflexão, como que as metodologias ativas podem contribuir no desenvolvimento desta aula em específico, né? Então, que tipo de metodologias ativas que a gente usaria? Uma sala de aula invertida, uma gamificação, uma aprendizagem por problemas, né? Trabalhando aí a reportagem. E o nosso Saiba Mais. Esse Saiba Mais é só sobre metodologias ativas, né? São 3 títulos. Aqui a gente tem aqui a conclusão, que as práticas contemporâneas de linguagem, elas trouxeram novos letramentos, né? Então, quando eu falo de novo letramento, eu tenho novas formas de ensinar também, novas formas de aprender dos meus alunos. A gente tem o novo ethos, então a gente tem a escrita, que ela vai se modernizando, principalmente com a internet, né? Se você pegar uma carta escrita, a gente falou sobre isso no semestre passado, se a gente pegar um e-mail, se a gente pegar uma mensagem de WhatsApp, são 3 métodos que a gente usa para comunicação com escritas completamente diferentes, né? Eu escrevi uma carta, depois eu fui para um e-mail e agora eu vou para uma mensagem, com tudo abreviado. Então, isso a gente entra um pouquinho no novo ethos. E a gente tem, dentro dos novos letramento, as novas técnicas, né? Que a gente acaba adquirindo aí para que novas formas de aprendizagem, tá? Quando a gente também fala, a gente tem diversos novos letramentos. A gente tem letramento científico, digital, matemático, linguístico, né? E diversos aí que a gente vê no dia. Para mim, aparece o slide. O slide do material, Márcia? Ah, tá. Que legal, né? Eu não mudei aqui. Ai, vocês nem me avisam. Obrigada, Márcia. Todo mundo está me deixando aqui, olha só. Eu estava tentando, eu levantei a mão várias vezes. Desculpa, Ana. Obrigada, tá? Porque os meus outros colegas... Tati, você está na correria aí para terminar a pauta, você engatou a quinta marcha e foi, bem, não teve jeito. Vamos que vamos. Eu imaginei que fosse isso também. Esse cara falou assim, ai, coitada, né? Deixa ela, não vou deixar ela, tadinha. É tipo o meu marido, quando ele não está mais me dando atenção, que eu estou falando, ele está olhando para frente, assim. Às vezes eu até percebo que ele está me dando atenção, eu falei, mas eu já continuei, eu não vou parar agora. Bom, aí a gente vem com então, as práticas contemporâneas, então a gente vem aqui nessas 2 vertentes dos novos letramentos e dos multiletramentos, né? Então, os multiletramentos aí vem na questão da multiplicidade da linguagem, das semioses, que é a organização do texto, das mídias, né? As multiplicidades culturais que a gente tem, e para que a gente consiga essas práticas contemporâneas, os novos letramentos e os multiletramentos, a gente tem aí como aliado a metodologia ativa. Tá? Opa. Aí aqui, a avaliação, tá? A avaliação é o link, quando você clicou lá, acessar a aula, o link de baixo é a avaliação, vou pedir que vocês já façam. Essa avaliação, até para os novos, quando a gente for dar o feedback, eu costumo mostrar a avaliação para vocês. Eu printo a tela ou eu vou passando a tela para vocês, que é o que o cursista fala da sua aula, do seu encontro. Eu não tenho ali a informação de quem falou o quê. Então, assim, foi o Anderson que falou isso, foi a Ana que falou isso. Eu não tenho essa informação, como eu não vou ter do cursista. Mas eu tenho o que foi no geral, né? Então, assim, por exemplo, dos
do pessoal que estava comigo no semestre passado, todas as reclamações que tinham era sobre a conectividade. Isso, infelizmente, acaba dando a nota, lá na nota acabou ficando, né? Porque quando ele dava ali como um problema, e era um problema o centro de mídias, a gente sabe muito bem, para mim foi muito, né? Inclusive nas aulas que eu substituí, a Suzana está de prova, foi muito problema o centro de mídias. E aí a pessoa acabava... Então, assim, todos os comentários negativos que eu tive das aulas dos meus professores foram só sobre a internet. Mas eu não sei quem falou o quê. Tá? Então, a gente só tem ali as informações e eu costumo passar isso para vocês no momento do feedback. Tudo bem? Então, isso é muito importante. Aliás, foi devido a eles reclamarem tanto que resolveu mudar para o Teams, né? Eu acredito que ainda não está o cenário ideal, mas eu acho que vai ficar muito melhor. E aí a questão da avaliação, né? Que é o objetivo de mensurar o desempenho de cada ator dentro de sua atribuição. E o feedback, oferecer a devolutiva sobre alguma situação. E aí, por fim, as nossas referências do nosso encontro de hoje e finalização. O Anderson já preencheu a avaliação, muito bem. Eles estão pedindo para que a gente faça o cursista. Ai, que coisa linda! Nossa, você animou a minha manhã, esse rostinho lindo. Você deu um ânimo para minha manhã. Muito bom ver um rostinho tão lindo logo cedo. Que bonitinho. Mas fala para o seu pai que você não quer essa vida para você, não. Você vai ser advogado, engenheiro, vai ser professor, não. É o mini Anderson, né, Jefferson? Então... Ele tomou vacina antitetânica ontem, e aí a perna está quebrada, não está conseguindo colocar a perna no chão. E aí não foi para a escola, lógico, tá certo, justo. Eu também queria um motivo para não trabalhar. Não, a antitetânica não existe, né? Toda vez que eu levo minha carteirinha para tomar uma vacina, a médica, a moça olha, é antitetânica, e eu, tá em dia. Ai, gente, é horrível. Bom, gente... tenta incentivar os cursistas de fazer mesmo a avaliação no momento do encontro, tá bom? Eu agradeço demais a presença de vocês. Desculpa aí atropelar, né? A gente tinha muita saudade aqui. O Anderson não foi no encontro presencial, né? Nos deixou lá, não foi lá me dar um abraço, né? Como os outros vieram. Mas, gente, muito obrigada. Eu vou colocando os links aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Eu vou deixar aqui, tá? Peço que os demais anotem o meu telefone, me mandem uma mensagem. Eu vou montar o grupo mesmo assim que eu tiver certeza que estaremos juntos. Tá? Enquanto eu não tiver essa certeza, vocês podem me chamar no momento que vocês quiserem. Né? Posso ajudar. A única coisa que eu peço é que, assim, se vocês pediram ajuda para o outro PEC, espere ele responder, porque já teve um desentendimento no grupo que às vezes o PM fica pedindo para um monte de gente e aí acaba ficando... O primeiro vídeo é sobre metodologia ativa. O segundo, que é esse... Opa! É sobre o Design Thinking. Mas esse acho que apareceu. Opa! Deu... Agora o terceiro, deixa eu pegar aqui, é sobre gamificação. Tá, tudo bem, Anderson. Eu já vou mandar lá para a CAF. Gente, agora a professora que está com esse problema da câmera,
de aula, manda abrir chamado, mas assim, a resposta que eu tenho é que ele vai ter que desistir. E ele desistir é melhor do que ele ser cortado. Dizem que se for cortado, não pode se inscrever no semestre que vem. Eu não sei se ficou claro também para você. Gente, quem precisar sair, à vontade, viu? O encontro realmente acabou, eu só estou passando os links para vocês. Esse semestre, a gente não tem mais aquelas 2 aulas de socialização. A gente vai ter na socialização no meio dos encontros, tá? Ótimo. E talvez no próximo encontro, eu queria que você fizesse só uma retomada naquela parte de tarefas, porque a minha oficina do Teams, ela aconteceu na parte da manhã, aqui em São Paulo, né? E a gente acabou tendo um problema com o horário, porque não avisaram para a segunda turma que vinha junto, então depois eles tiveram que retomar o início e a gente não chegou na parte de tarefas. Então, se a gente tiver alguma coisa de tarefas, eu estou totalmente perdida. Eu vou te falar que, assim, a minha formação foi no primeiro dia e a gente teve muito problema com a internet, então não funcionou. Então, assim, ele falou sobre as tarefas, mas eu vou confessar que eu ainda não tenho isso muito formalizado na minha cabeça. Assim que eu tiver, Suzana, eu prometo que eu passo para vocês. Mas o que eu entendi mais ou menos é a questão assim, nós vamos determinar algumas tarefas para vocês, né? E vocês, automaticamente, para os cursistas de vocês. Então, nós vamos ter essas tarefas para vocês fazerem. Eu não sei se no meio dessas tarefas vão ser as socializações, vão ser alguma apresentaçãozinha, mas o que eu me recordo, a socialização, ela vai ser uma socialização rápida, então, assim, de algumas fotos, por exemplo, vocês viram o eixo da metodologia ativa. Eu criei lá com o meu aluno. Já tira foto desse momento e já vai colocando, organizando, porque, assim, vocês não precisam montar um slide com uma apresentação. É claro que fica mais legal, mas é só colocar a socialização assim, olha, gente, eu fiz uma gamificação com os meus alunos sobre a aula tal, o resultado foi esse, o que vocês tiraram desse momento? Então, pega um dos eixos que a gente trabalhou e apresenta ali algumas fotos, um vídeo. Eu fiz um debate com os meus alunos, para isso eu usei a sala de aula invertida, eu usei a aprendizagem baseada em problemas, e aí só socializa conosco. Então, as socializações, elas serão essas neste semestre, tá? Agora, das tarefas, eu ainda preciso me familiarizar melhor para não dar nenhuma informação errada para vocês. Tá? Eu ainda realmente não tenho essa informação assim muito clara na minha cabeça, tá bom? Mas assim que eu tiver... uma coisa que eu também vou deixar para vocês é criarem, para aqueles que não foram professores multiplicadores, uma lista já com os cursistas e já ir alimentando se ele esteve presente e se ele ligou a câmera. Isso vai ser solicitado no último encontro. Mentira. Vai ser solicitado no último encontro. Gente, eu vou falar que no dia 5 de julho, eu fiquei fazendo a certificação dos cursistas de todos os meus PMs. Eu terminei no dia 6 de julho, 2 horas da manhã, e eu viajaria no dia 6, às 5 da manhã. Eu estava, assim, enlouquecida, porque teve professor que não conseguiu preencher, porque realmente veio em maio. Então, assim, eu já aconselho, já deixem ali uma tabelinha, vão colocando os nomes, e assim, esteve presente? Esse primeiro encontro não teve, tudo bem, coloca lá que não teve, isso vai ser, a gente vai avaliar no final, mas já coloca, fulano, 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 dia 10, esteve presente? Sim. Estava com a câmera aberta? Sim. Não. Tudo bem, só coloca, porque isso vai ser pedido para vocês no dia 30 de novembro. Mentira, espero que não, tá? Mas vai ser pedido. Então, no último encontro, você vai ter que entregar essa planilha para o seu PEC.
E aí, nós, PECs, temos que validar todas as planilhas que vocês, nome por nome, para que os cursistas recebam a certificação no final. Tá? E aí vai ter, provavelmente, na Danina, no momento da socialização. A Isabelle fez a socialização? Claro que talvez a Isabelle não vai fazer a socialização em todos os encontros necessários, mas pelo menos uma ou duas socializações ali ela deve ter feito durante todo o curso. Se ela não fez nenhuma, ela não vai ganhar o certificado. Então, assim, a Aline fez, a socialização da Aline estava marcada para o dia 10, ela fez? Não, não fez. Mas ela fez lá no dia 18. Então, eu coloco que a Aline fez a socialização. Então, o importante é vocês terem sempre essas anotações, porque na hora que pedir essa listagem, vocês só transferem de um lugar para o outro, para não ficar... Porque daí eu também não sabia disso, então eu não tinha organizado, porque eu também não tinha essa informação, que ia precisar, e aí eu já falei que esse semestre, primeiro dia de aula, eu já ia falar da planilha para vocês. Tá bom? Para vocês já irem. Mesmo que está complicado, já coloca os nomes dos cursistas que vocês já conhecem e já vão preenchendo. E depois vocês vão conhecendo os outros. Passamos demais. Beijo, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Desculpa, eu falo demais mesmo, mas vocês podem me interromper. Até mais, gente. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Boa aula. Tchauzinho. Tchau, muito obrigada. Tchauzinho. Tchau, gente. Bom final de semana. Para vocês também. Tchau, 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 tchau.